Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, quero agradecer a Deus por este momento. Nós podemos mais uma vez estar falando do amor de Deus, da santa e da gloriosa palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui uma palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de João, no capítulo 3 e o versículo 1, que diz a santa e gloriosa palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Este, à noite, foi encontrar-se com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Versículo 3. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou o reino dos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, os irmãos sabem muito bem a respeito dessa passagem bíblica de Nicodemos, onde a Bíblia diz que Nicodemos era o príncipe dos judeus, Ou seja, ele era uma nobreza, ele era um cidadão, que estava ali entre as nobrezas e era respeitado. E a Bíblia diz que ele era rico, e a Bíblia diz que ele foi agora ter de noite com Jesus. E segundo a Bíblia Sagrada diz que quando ele chegou lá, onde está Jesus, ele falou para Jesus: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, e que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Quando ele faz essa pergunta para Jesus, fala isso para Jesus, Jesus chega para ele e diz assim: Nicodemos, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Aí Nicodemos pergunta para Jesus: mas como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus disse: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Então Jesus agora fala para Nicodemos que ele nasceu uma vez, mas ele nasceu da carne. Então, há uma necessidade agora de o homem nascer de novo. Nicodemos disse: porventura pode o homem tornar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? Isso é uma pergunta para ele. Ele não sabia sobre o novo nascimento. O nascimento que era o nascimento de reconhecer, o homem reconhecer que ele precisa de um perdão, que ele precisa das misericórdias de Deus para ter uma reconciliação com o Criador. Nicodemos, ele viu que nele havia uma necessidade. E o que mais Jesus pregava era sobre o reino de Deus. E sobre o reino de Deus, Nicodemos quis saber. Eu vejo aqui na passagem bíblica, pelo menos os 3 passos que Nicodemos deu para Jesus. O primeiro veio até Jesus. Então ele veio até Cristo. Para o homem, ele ter uma vida com Cristo, é preciso ele se aproximar. É preciso que ele dê o primeiro passo. No primeiro passo, Jesus, ele já começa a libertar o homem. De quê? Das drogas, libertar da prostituição, libertar do crime, do roubo, libertar dos vícios, libertar de todas as coisas ruins que existem na vida do homem. Porque a Bíblia diz que os viciados, os prostitutos, os idólatras, os feiticeiros, os homicidas, a Bíblia diz que nenhum desses herdarão o reino dos céus. E o alvo de Deus para o ser humano
é levar o homem para os céus, é levar o homem para Deus, né? A Bíblia diz que o caminho dos entendidos é para cima, para desviar-se do inferno que está para baixo. E a Bíblia diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então, quando o homem esquece de Deus? O homem se esquece de Deus quando ele cai na prostituição, quando ele cai na mentira, quando ele cai na concupiscência da carne, na concupiscência da vida, né? Do mundo e na soberba da vida. Que a Bíblia diz que isso, a Bíblia diz assim, não amei o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. João disse, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, eles permanecem para sempre, né? Por exemplo, a concupiscência dos olhos são os desejos que atraz o homem a cobiçar, a desejar exageradamente aquilo que não lhe pertence, aquilo que não é dele. Desejar a mulher do próximo, desejar o dinheiro do próximo, desejar a posição do próximo, né? Isso é concupiscência dos olhos, que atrai o homem a praticar as coisas erradas. Então, se o homem ele vive uma situação dessa, ele não vai ter parte no reino dos céus, né? Quando partir desta vida, ele vai partir para uma eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. Então, Nicodemos, ele precisava de uma reconciliação com Cristo, mesmo sendo o príncipe dos judeus. Por isso que ele foi ter de noite com Jesus. Queria saber a respeito do reino de Deus. Já no capítulo 7 do livro de João, vamos ver, nós vamos ver, capítulo 7, versículos 50 e 51, Nicodemos, ele já defendia Jesus. Está entendendo? Vamos ver. Capítulo 7, versículo 50 e o versículo 51. Veja o que é que diz a palavra de Deus. Nicodemos, que era um deles, e que à noite fora encontrar com Jesus, disse-lhe, porventura na nossa lei condena o homem, sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que faz? Por que foi que Nicodemos falou isso? Porque os fariseus, os sumos sacerdotes, mandou homem buscar Jesus. E que Jesus desse resposta com que autoridade Jesus fazia aquilo ali. E Nicodemos, como já tinha conversado com Jesus, e já tinha consciência de que o que Jesus fazia era coisas concernentes ao reino de Deus, e que Jesus fazia parte de Deus. Você pode ver que lá no primeiro versículo ele diz que Deus, o homem que fazia o milagre que Jesus fazia, só podia Deus estar com ele. Então ele sabia que Deus estava com Jesus e Jesus era algo especial que vindo de Deus. Então Nicodemos, ele foi um homem que, ao encontrar Jesus pela primeira vez, ele já se converteu, né? Era considerado um discípulo oculto de Cristo. Então Nicodemos deu pelo menos o primeiro passo para Cristo. Então Jesus quer que o homem dê o primeiro passo, porque o restante Jesus irá fazer, né? Jesus irá conceder. Já lá no capítulo 20, a Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, crucificado, já morto, a Bíblia diz que Nicodemos foi com José de Arimateia e pediu a Pilatos o corpo de Cristo, né, para o sepultar. E segundo a Bíblia diz que Nicodemos foi com 100 libras de especiaria para balsamar o corpo de Cristo, que 100 libras era a quantidade de balsamar o corpo de uma nobreza. Então Nicodemos levou a quantidade certa de balsamar, já crendo que Jesus
era o Filho de Deus e que Jesus faria algo especial na sua vida. Então nós precisamos crer que Jesus, ele faz algo especial na nossa vida, né? Então Nicodemos, ele deu o primeiro passo para conversar com Jesus. Então o homem, ele precisa dar o primeiro passo. Tem que parar de falar: ah, eu vou me converter, eu vou aceitar Jesus, quando eu começar a resolver isso, resolver aquilo, vai pôr um monte de dificuldade que acha que ele pode resolver, que acha que ele pode dar solução, né? A Bíblia diz que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade nos pés de Jesus e ele terá cuidado de nós, né? O Salmos 37, né? A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, ou mais ele fará. Então nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo, a nossa vida a Deus, né? Então, se o homem era prostituto, não vai se prostituir mais. Se o homem traía a sua esposa, não vai trair mais, né? Se o homem roubava, não vai roubar mais. Se o homem era um viciado nas drogas, não vai ser mais viciado mais, porque Deus irá libertar ele das drogas, vai libertar ele da prostituição, vai libertar ele do crime, vai libertar ele da mentira, porque João 8:44 diz que Satanás é o pai da mentira, e quem é mentiroso é filho de Satanás, né? Então, se o homem é mentiroso, ele mente com as suas atitudes, com as suas palavras, ele se torna, pela Bíblia Sagrada, o filho de Satanás, o filho do diabo, né? Então, precisamos entender a palavra do Senhor, né? E Deus, ele está de braços abertos, esperando todos aqueles que têm sede dele. A Bíblia diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e sou humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O camarada diz assim: quem pode e quem consegue guardar a palavra de Deus? Aqui na terra ninguém consegue. Como não consegue, meu irmão? Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Sabe quem não consegue? Aquele que o coração está aqui no engano, viu? Jesus disse: não ajuntai tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem, onde os ladrões roubam e os ladrões minam, mas ajuntai tesouro no céu, onde não há traça e nem há ferrugem, e nem os ladrões roubam e nem minam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, se o seu coração, se o seu tesouro está aqui na terra, o teu coração está aqui na terra. Está entendendo? Então, nós precisamos, você precisa entregar a tua vida nas mãos de Jesus. Entrega a tua vida, a tua família nas mãos de Jesus, e Ele vai cuidar de você. Viu? Porque Deus tem planos excelentes de salvação na vida do homem, né? João disse: e essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna, né? Então, a vida eterna, uma promessa que Deus tem feito. Então, Nicodemos chegou e deu o primeiro passo para Jesus. Então, esse primeiro passo, ele se tornou um discípulo de Cristo. Então, você precisa dar o primeiro passo para se tornar um discípulo do Senhor, um discípulo do amado Criador. Tá bom? Então, vamos ver agora o segundo passo. Testificou de Jesus, né? Então, Nicodemos testificou de Jesus. Vamos ver São Mateus, capítulo 16, o que é que diz? São Mateus 16. São Mateus 16, versículo 13. Louvado seja o nome de Jesus, né?
Então nós precisamos testificar de Jesus. Que diz assim a santa e a gloriosa palavra de Deus. 16 e 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, indagou aos discípulos: que dizem os homens ser o filho do homem? Responderam uns: João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós que dizem que eu sou? Simão Pedro respondendo: tu és o Filho de Deus, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja só. Jesus, ali tinha pelo menos, Jesus perguntou para dois grupos de pessoas, né? Chegou para um e disse: que dizem os homens, seu filho do homem, porque eu sou? E alguns começou agora a dizer: ah, tu és Elias, tu és Jeremias, tu és João Batista que ressuscitou, ou tu és algum dos profetas. As pessoas, você pode ver que ali tinha grupo de pessoas, vários grupos de pessoas que seguia Jesus, mas não conhecia quem era Jesus. Tem pessoa que diz assim, quando você muitas vezes pegar o evangelho: ah, mas eu já aceitei Jesus, né? Você quer aceitar Jesus? Não, eu já aceitei Jesus. Como você já aceitou Jesus? Você vive na prostituição, você vive no roubo, você vive na mentira, você vive no engano, né? Vive praticando tudo quanto é coisa errada, cobiçando a mulher do próximo, desejando a mulher do próximo, né? E acabar disso que aceitou Jesus? Quem aceitou Jesus que nada, rapaz? Você aceitou Jesus nada? Quem aceita Jesus se afasta dessas coisas. Quem aceita Jesus se afasta da imoralidade, né? Porque a Bíblia diz: se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Então, se os meus olhos for bom, todo o meu corpo terá luz. E a Bíblia diz que para mim cometer um adultério, é só cobiçar, né? Se a Bíblia diz: se eu colocar o olho na mulher do meu próximo e a cobiçar, no meu coração já cometi adultério, né? Então, como é que eu aceitei Jesus? Se eu vivo uma vida dessa, né? Se eu viver uma vida de desejando a mulher do meu próximo, cobiçando a mulher do meu próximo, então não é uma vida de quem aceitou Jesus. A vida de quem aceitou Jesus é se afastar disso, né? Então, estava ali um monte de gente, e Jesus pergunta: que diz os homens, seu filho do homem? Quem perguntasse assim: você é Jesus? Ah, você é Jesus. Mas não sabia que era o Cristo, que era o Salvador, que era o Criador, que era o que vinha salvar a humanidade, que veio salvar a humanidade, né? E falaram que era profeta, que era Jeremias, que era João Batista, que era Elias, né? Mas não aceitaram que era o Filho de Deus. Por quê? Ouvia falar de Jesus, mas não conhecia quem era Jesus. Não souberam falar quem era Jesus, né? Por quê? Viviam uma vida absolutamente da maneira que eles queriam, que eles gostavam. Porque a Bíblia diz que Jesus falou que os olhos daquele povo estavam nele, mas o coração estava bem longe, Jesus falou. Não é verdade? Então, para mim ser servo de Deus, é preciso que eu também pratique a justiça, seja fiel a Ele, fiel no meu olhar, fiel no meu pensar, fiel no meu andar, fiel no meu falar. Então serei servo de Cristo se eu praticar as boas obras, né? Que é se afastar da iniquidade, se afastar de coisa ruim deste mundo, né? Então, aquele grupo de pessoas não souberam falar quem era Jesus. Andando com Jesus, tinha pessoa ali que já fazia 3 dias andando com Jesus, não sabia quem era Jesus, né? Você não sabe nem um versículo da Bíblia, só ouviu falar de Jesus, né? Vive no engano, no erro. Acabou que você quer saber quem é Jesus, rapaz? Você sabe de nada. Você sabe de nada. Quem sabe quem é Jesus é quem vive ouvindo a palavra, guardando o coração, né? E sente a presença de Cristo quando se fala dele. Glória a Jesus. Está entendendo? Então isso é conhecer quem é Jesus, é sentir Jesus no coração, é se afastar da imoralidade,
da iniquidade, do pecado, do erro. E viver uma vida de santidade. É deitar na cama e sentir a presença de Deus. Viu? Deitar na sua cama, no seu quarto. Onde você chegar, você sente a presença de Deus, porque serve a Jesus, tem um coração puro, tem os olhos ungidos, tem uma mente santa, tem uma vida de santidade. Isso é servir a Jesus. Mesmo que você não tenha posição social, mesmo que você não tenha uma posição eclesiástica, mesmo que você não seja reconhecido pelo homem, mas que você esteja um coração puro, tenha uma mente santa, tenha uma vida de santificação, de santidade na presença de Deus. Isso é servir a Jesus. Isso é ser cidadão do céu. Glória a Jesus. Né? Então, camarada, só ouviu falar, não respeita a mulher dele, não respeita os filhos, não respeita ninguém, acaba de que serve a Jesus, você serve ao demônio e não a Jesus. Tá bom? Então, servir a Jesus é abandonar as imundícias desse mundo. A Bíblia disse que nenhum beberrão entrarão no reino dos céus. Nenhum. Entendeu? Então, servir a Jesus é ter o coração puro na sua presença. Os pensamentos dele são os pensamentos de paz. São pensamentos de coisa dos céus. Deseja, almeja, busca. Isso é servir a Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Glória. Onde Cristo, onde Jesus está sentado. Buscar as coisas que são de cima, do céu. E você só quer saber as coisas daqui. E acabar de que serve a Jesus. Você ouviu falar de Jesus. Você vê pregando de Jesus. Pode até ser que você leia a palavra de Deus, mas você não conhece Ele. Viu? Porque os teus pensamentos são mal. Os teus pensamentos são só de iniquidade. Então você não serve a Jesus. Você é um ímpio. Você está afastado de Deus e pensa que está servindo a Jesus com o teu coração impuro, teu coração mau, com os teus olhos de cobiça. Servir a Jesus é se afastar da iniquidade, dos pensamentos pecaminosos. Aquele povo dizia, tu és profeta, tu és Jeremias. Não sabia quem era Jesus. Jesus se vira para os discípulos, para o segundo grupo, e diz para ele, pergunta para eles, e vocês que dizem que eu sou? A Bíblia diz que o Espírito de Deus, né? Quem serve a Jesus dá lugar ao Espírito de Deus. Quem serve a Jesus dá lugar a Deus, para Deus usar, né? E a Bíblia diz que o Espírito de Deus impulsionou Pedro, e ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Glória a Jesus. Mas é preciso dar lugar. É preciso não ter o pensamento mudando, para que o Espírito de Deus penetre no seu coração. Aí Jesus olha para Pedro e diz, Simão, tu és Pedro. E sobre esta pedra que é Cristo, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Contra aqueles que têm um pensamento santo. Contra aquele que tem os olhos ungidos. Contra aquele que tem os lábios purificados. Contra aquele que tem um coração puro para me servir. As portas dos infernos não prevalecem contra este povo. Glória a Jesus. Né? Porque está buscando a Deus, está servindo a Deus em meio à pandemia, mesmo que não esteja na igreja, mesmo que não esteja indo para a igreja, mas que está buscando a presença do santo, do fiel, do verdadeiro Criador dos céus e da terra. Então você precisa conhecer quem é Jesus, então é preciso dar o primeiro passo e testemunhar quem é Jesus. Né? Vamos ver Marcos, capítulo 8, versículo 38, o que é que diz? Livro de São Marcos, capítulo 8, e o versículo 38. Louvado seja o nome de Jesus. Este é o primeiro passo. O terceiro passo, né? Capítulo 8, versículo 38. Glória a Deus.
Então quem serve a Jesus tem um coração puro. Se olhar para uma mulher bonita, mesmo que olhe, mas não cobiça, não deseja, não deixa descer no coração, porque ele é servo de Deus, porque ele teme a Deus, e o alvo principal dele é os céus, entendeu? É os céus. Vamos lá. 8:38 que diz assim: qualquer que entre esta geração adúltera e pecaminosa se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Você está vendo? Esse é o terceiro passo. Viu? É testemunhar de Jesus. Ah, eu sirvo a Deus. Você tem vergonha de até pegar na Bíblia, meu irmão? Você tem vergonha de andar com a Bíblia Sagrada, como você serve a Deus? Você não testifica de Jesus, tem vergonha de testificar de Jesus? Você serve a Deus? Se falar que você é um evangélico, se falar que você agora é crente, você tem vergonha? Porque se você tiver vergonha, você não serve a Deus. Porque Jesus disse: quem se envergonhar de mim aqui na terra, quem tiver vergonha de mim aqui na terra, Jesus disse: eu me envergonharei dele também, diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. Os apóstolos de Cristo e outros morreram para não negar a fé. Fizeram fogueira, colocaram nossos irmãos em cima de fogueira. Você nega Jesus, você nega Cristo, ou quer morrer queimado? E eles, com a sua fé viva, com a sua fé forte e poderosa em Cristo, falaram: põe logo fogo nessa fogueira, porque eu quero me encontrar com o meu Senhor. Glória a Jesus. Isso é servir a Jesus. É morrer pela fé, testificar fé até o final da morte, quanto mais diante dos homens. Publicar o Evangelho diante dos homens de Jesus, ele é o Salvador. Jesus, ele é o Criador. Jesus é aquele que liberta, que salva. Testemunhar de Cristo, onde chegar, onde estiver. Não é ter vergonha de testemunhar de Cristo, não. Dar um mau exemplo, dar mau testemunho. Então, isso é ser testemunha de Jesus. Testemunha de Jesus não é andar com um copo de cerveja na mão, não. Não estar no meio dos escarnecedores, tomando cerveja, bebendo, e depois quer dar instrução, quer ensinar o quê? Vai tomar vergonha na sua cara. Eu ser crente de verdade, pede perdão a Deus, pede misericórdia a Deus, e vai servir a Deus de verdade. Porque se você estiver se envergonhando de Jesus, Deus irá se envergonhar de você. Jesus irá se envergonhar de você. Então aceita Jesus, se converta enquanto é tempo. Viu? Se converta enquanto é tempo. A Bíblia diz que a noite vem quando o homem não pode mais trabalhar. A Bíblia diz: se hoje ouvides a voz do Evangelho, não endureçai o vosso coração. Jesus está falando para você não endurecer o coração hoje. Esta palavra sendo pregada para você, sendo anunciada para você. Aceita Jesus enquanto é tempo. Para de botar dificuldade. Eu não vou para a igreja por causa disso. Eu não vou para a igreja por causa daquilo. Um cidadão, eu estava evangelizando, o cidadão chegou e disse: eu passei 12 anos na igreja. À noite, eu estava evangelizando à noite. Passei 12 anos na igreja. Pequei mais dentro da igreja do que hoje. Hoje eu estou aqui tomando cerveja, hoje eu sou um santo, para a vista que eu era na igreja. Deus me deu uma palavra na hora. Deus me deu uma palavra na hora. E eu disse, bem que a Bíblia diz, que os pecadores não permanecem na congregação do justo. Se você está pecando, cometendo coisas erradas, está dentro da igreja, peça perdão para Deus. Ele é misericordioso, Ele te perdoa. Ele te perdoa, tome vergonha.
E Ele te perdoa e vai fazer de você um cidadão de bem. Quando você reconhecer que você está errando, né? Porque o maior erro do homem não é quando ele peca. O maior erro dele é quando ele não reconhece que pecou, que é um pecador que está errado. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo quer te dar vida. Jesus Cristo quer te dar saúde. Jesus Cristo quer te curar. Jesus Cristo quer dar a solução para os teus problemas. Jesus Cristo quer dar alívio para a tua alma. Jesus Cristo quer consolar o teu coração. Então é preciso que você entregue os caminhos ao Senhor. Dá esse espaço para Cristo e Ele vai resolver todos os teus problemas. E outra, respeita a sua família. Respeita a sua mulher. Respeite seus filhos. Respeite sua igreja. Respeite seu ministério. Respeite a sua família. Se você ainda não é crente ainda, respeite. Aceita Jesus, entrega os teus caminhos ao Senhor. E Jesus vai te libertar desta imundície, deste pecado, deste engano, desta mentira. E fazer de você um cidadão do céu. Então faça como Nicodemos. Dê o primeiro passo aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tá bom? Deus te abençoe. Fique com esta palavra. Guarde em teu coração em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém?